Foi-te diagnosticada uma doença cardiovascular e disseram-te que é simplesmente uma parte inevitável do envelhecimento. Talvez estejas a controlar a tensão arterial elevada, a lidar com a doença das artérias coronárias ou preocupado com os teus níveis elevados de colesterol. Para milhões de adultos com mais de 60 anos, a doença cardiovascular não é apenas uma estatística de saúde, é uma realidade diária que afeta os níveis de energia, a independência e a qualidade de vida. Os medicamentos, as consultas médicas, as restrições alimentares e a monitorização constante da saúde podem tornar-se uma preocupação esmagadora dos teus anos dourados. Mas aqui está uma verdade que a medicina convencional raramente enfatiza: muitos aspectos das doenças cardiovasculares não são apenas tratáveis, podem mesmo ser reversíveis através de estratégias nutricionais específicas. E a notícia mais animadora? É possível uma melhoria significativa da saúde cardiovascular depois dos 60 anos quando começas a incorporar certos alimentos que curam o coração na tua dieta diária. Neste guia abrangente, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades notáveis que podem ajudar a reduzir a inflamação, limpar a placa arterial, melhorar o fluxo sanguíneo, baixar a pressão arterial e, potencialmente, reverter muitos sintomas de doenças cardiovasculares. Estes alimentos não são quaisquer alimentos, são potências nutricionais especialmente selecionadas pela sua capacidade de abordar as causas profundas das doenças cardíacas no sistema cardiovascular envelhecido. Quando terminarmos, terás uma estratégia nutricional prática e baseada em evidências para apoiar a saúde do teu coração sem depender apenas de medicamentos. Fica comigo até o fim, porque podes ficar surpreendido ao descobrir que a solução para uma melhor saúde cardiovascular não se encontra apenas nos frascos dos medicamentos, está já à espera na tua cozinha. Agora, vamos começar esta viagem para revitalizar a saúde do teu coração depois dos 60 anos. Número 1. Azeite virgem extra, ouro líquido para o teu coração. O azeite virgem extra, EVO, tem sido uma pedra angular da dieta mediterrânea há milhares de anos, e a ciência moderna confirma agora o que a sabedoria tradicional há muito sugere. Este ouro líquido é um dos alimentos mais poderosos para proteger e potencialmente inverter a doença cardiovascular em adultos com mais de 60 anos. Rico em compostos específicos que visam diretamente múltiplos mecanismos de doença cardíaca, o azeite de alta qualidade oferece profundos benefícios cardioprotectores que podem ajudar a restaurar a saúde e a função vascular. Se te foi diagnosticada uma doença cardiovascular, fazer do EVO o teu principal óleo de cozinha pode ser uma das mudanças dietéticas mais simples e eficazes para o teu coração. O que torna o azeite virgem extra tão excepcionalmente eficaz para a saúde cardiovascular é a sua concentração única de ácidos gordos monoinsaturados e polifenóis, compostos bioativos com potentes propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. A inflamação crônica nos vasos sanguíneos é um dos principais fatores da aterosclerose, a acumulação de placas nas paredes das artérias que conduz à doença cardíaca. Os polifenóis do EVO, particularmente o oleocantal e a oleuropeína, ajudam a neutralizar a inflamação a nível molecular, essencialmente arrefecendo os processos inflamatórios que danificam os vasos sanguíneos ao longo do tempo. A investigação demonstrou que o oleocantal, um dos compostos mais estudados do azeite, apresenta efeitos notavelmente semelhantes aos dos medicamentos anti-inflamatórios não esteroides como o ibuprofeno, mas sem os potenciais efeitos secundários. Um estudo notável publicado no Journal of the American College of Cardiology descobriu que os indivíduos que consumiram cerca de 4 colheres de sopa de EVO diariamente apresentaram reduções significativas nos marcadores inflamatórios e melhorias na função endotelial, a capacidade dos vasos sanguíneos de se dilatarem adequadamente, em apenas 3 semanas. Mas os benefícios cardiovasculares do azeite vão muito além do combate à inflamação. As suas gorduras monoinsaturadas ajudam a melhorar o teu perfil lipídico, aumentando o HDL, o colesterol bom, e reduzindo o LDL oxidado, a forma perigosa de colesterol que contribui para a formação de placas nas paredes arteriais. Além disso, os compostos do EVO ajudam a prevenir a agregação de plaquetas no sangue, reduzindo o risco de formação de coágulos que podem levar a ataques cardíacos e derrames.
Talvez o mais impressionante seja o facto de estudos a longo prazo terem demonstrado que consumo regular de azeite está associado a uma regressão real da placa aterosclerótica, sugerindo que este alimento notável não só previne mais danos, como pode ajudar a reverter a doença cardiovascular existente. O estudo PREDIMED, um dos maiores ensaios nutricionais alguma vez realizados, concluiu que os participantes que seguiram uma dieta mediterrânea suplementada com azeite virgem extra apresentaram uma redução de 30% nos principais eventos cardiovasculares, em comparação com os que seguiram uma dieta com baixo teor de gordura. Considera a experiência do Robert. Aos 72 anos, este professor reformado tinha controlado a doença arterial coronária durante quase uma década. Apesar de tomar estatinas e medicamentos para a tensão arterial, a sua condição tinha piorado gradualmente e o seu cardiologista estava a discutir a potencial necessidade de colocação de stent. Depois de ler sobre os benefícios cardiovasculares do azeite, Robert decidiu fazer uma mudança significativa na sua dieta. Eliminei completamente a manteiga, a margarina e os óleos vegetais da minha cozinha e substituí-os por azeite virgem extra de alta qualidade, explica Robert. Utilizava-o para saltear legumes, como base para molhos de salada, regava os pratos acabados e até tomava uma colher de sopa de manhã. Após 6 meses desta simples mudança, juntamente com a continuação dos medicamentos prescritos, Robert voltou para o seu check-up cardiológico. Tanto ele como o seu médico ficaram surpreendidos com os resultados. A minha tensão arterial tinha diminuído significativamente, o meu HDL tinha aumentado e os meus marcadores inflamatórios estavam nitidamente mais baixos, observa Robert. Passado um ano, os meus testes de acompanhamento mostraram melhorias suficientes para que o meu médico reduzisse a dosagem da minha medicação. O que mais me impressionou foi que não estava a seguir uma dieta rigorosa, simplesmente mudei o tipo de gordura que consumia, e isso fez uma diferença notável na minha saúde cardiovascular. A experiência de Robert está de acordo com o que os investigadores observaram em estudos de maior dimensão. Um estudo de referência publicado no New England Journal of Medicine acompanhou mais de 7.000 pessoas com elevado risco cardiovascular e descobriu que as pessoas que consumiam mais azeite mostraram não só uma progressão mais lenta da doença cardíaca, mas também melhorias reais na função vascular e reduções nos eventos cardíacos. Para incorporar mais azeite de oliva que cura o coração na tua rotina, escolha o azeite virgem extra certificado, que contém os níveis mais elevados de polifenóis benéficos. Substitui a manteiga, a margarina e os óleos refinados pelo EVOL na cozinha e na preparação dos alimentos. Cria molhos simples para saladas com azeite, sumo de limão ou vinagre e ervas aromáticas. Rega os vegetais cozinhados, o peixe ou os cereais integrais antes de servir para maximizar o sabor e a nutrição. Considera a possibilidade de tomar 1 a 2 colheres de sopa de EVOL de alta qualidade diretamente todos os dias para obter os benefícios terapêuticos. Conserva-o adequadamente, longe do calor e da luz, para preservar as suas propriedades benéficas para obteres o máximo de benefícios cardiovasculares. Procura tomar cerca de 2 a 4 colheres de sopa, 30 a 60 ml, de azeite virgem extra diariamente. Procura azeite em garrafas escuras com datas de colheita, uma vez que os compostos benéficos diminuem com o tempo. Embora o EVOL seja denso em calorias, a investigação mostra que os participantes em estudos sobre o azeite normalmente não ganham peso quando substituem outras gorduras por azeite, em vez de simplesmente o adicionarem à sua dieta atual. Se te foi diagnosticada uma doença cardiovascular e ainda não fizeste do azeite virgem extra um elemento básico da tua dieta, esta simples adição pode fazer uma profunda diferença na saúde do teu coração. É natural, delicioso e agora cientificamente validado como um dos alimentos mais eficazes para reverter potencialmente os aspectos da doença cardiovascular após os 60 anos. Número 2. Peixes gordos, o escudo protetor do coração. Os peixes gordos como o salmão, a cavala, a sardinha e a truta são verdadeiros tesouros nutricionais quando se trata de combater as doenças cardiovasculares em adultos com mais de 60 anos. Estas fontes notáveis de ácidos gordos ômega 3 fornecem compostos que podem ajudar a reduzir a inflamação, melhorar a função arterial, normalizar o ritmo cardíaco e, potencialmente,
reverter aspectos significativos da doença cardiovascular. Se te foram diagnosticados problemas cardíacos, aumentar o consumo de peixes gordos pode fornecer um poderoso apoio ao teu sistema cardiovascular e ajudar a restaurar a saúde do coração, que a medicina convencional considera muitas vezes permanentemente comprometida. O que torna os peixes gordos tão excepcionalmente eficazes para a saúde cardiovascular é a sua elevada concentração de EPA, ácido eicosapentaenoico, e DHA, ácido docosahexaenoico, ácidos gordos ômega 3 de cadeia longa com efeitos profundos na função cardíaca e na saúde vascular. Ao contrário de muitos nutrientes que apenas apoiam a saúde geral, estes compostos específicos contrariam ativamente múltiplos mecanismos subjacentes à doença cardíaca, criando o que os investigadores chamam de efeitos cardioprotectores. Uma das formas mais importantes de os ômega 3 beneficiarem o coração é através da redução da inflamação no sistema cardiovascular. A inflamação crônica danifica as paredes arteriais, promovendo o desenvolvimento e a progressão da aterosclerose, a acumulação de placas que estreita as artérias e restringe o fluxo sanguíneo. Os ômega 3 dos peixes gordos ajudam a arrefecer esta inflamação, criando um ambiente onde os vasos sanguíneos danificados podem realmente começar a cicatrizar. Um estudo notável publicado no Journal of the American Heart Association descobriu que os participantes com doenças cardiovasculares que consumiram peixe gordo 2 vezes por semana apresentaram reduções significativas nos marcadores inflamatórios e melhorias na função endotelial após apenas 8 semanas. Mas os benefícios cardiovasculares dos peixes gordos vão muito além do combate à inflamação. Os ômega 3 também ajudam a melhorar o teu perfil lipídico, reduzindo os triglicéridos, frequentemente em 15 a 30% em estudos clínicos, enquanto aumentam modestamente o HDL, o bom colesterol. Também tornam as plaquetas sanguíneas menos pegajosas, reduzindo o risco de formação de coágulos perigosos que podem levar a ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Talvez o mais impressionante seja o facto de os ômega 3 terem efeitos antiarrítmicos, ajudando a estabilizar a atividade elétrica do coração e a reduzir o risco de perigosos batimentos cardíacos irregulares. O impacto destes benefícios combinados pode ser substancial. Uma análise de referência publicada no Journal of the American Medical Association avaliou 20 estudos que envolviam mais de 68 mil pacientes e concluiu que uma maior ingestão de ácidos gordos ômega 3 estava associada a uma redução de 36% nas mortes relacionadas com o coração. Outro grande estudo publicado no New England Journal of Medicine concluiu que os sobreviventes de ataques cardíacos que consumiam peixe gordo 2 vezes por semana tinham uma redução de 29% na mortalidade por todas as causas, em comparação com os que não comiam peixe. Considera a experiência de Margaret. Aos 68 anos, vivia com fibrilação auricular e doença arterial coronária há vários anos, controlando a sua doença com vários medicamentos que causavam efeitos secundários desagradáveis. Depois de conhecer os benefícios cardiovasculares dos ômega 3, Margaret decidiu aumentar significativamente o seu consumo de peixes gordos. Comprometi-me a comer salmão, sardinhas ou cavalo 3 vezes por semana, explica Margaret. Encontrei receitas simples de que gostava e fez disso uma prioridade. Também escolheu ovos enriquecidos com DHA e tomou um suplemento de óleo de peixe de qualidade farmacêutica nos dias em que não comia peixe, depois de consultar o seu cardiologista. Após cerca de 3 meses destas mudanças na dieta, Margaret notou melhorias significativas. Os meus níveis de energia aumentaram e já não tinha tantos episódios de palpitações cardíacas, recorda. Quando regressou para o seu check-up de 6 meses, tanto ela como o seu cardiologista ficaram satisfeitos com os resultados. As suas análises ao sangue revelaram uma melhoria dos níveis de triglicéridos, uma redução dos marcadores inflamatórios e um melhor perfil lipídico global. O mais significativo é que o seu ritmo cardíaco estabilizou ao ponto de o médico poder reduzir um dos seus medicamentos. O que mais me surpreendeu, observa Margaret, foi o facto de a alteração da minha dieta ter melhorado o meu estado cardíaco de uma forma que ultrapassou o que a medicação por si só tinha conseguido.
O meu cardiologista disse-me que os ômega 3 estavam a ajudar a curar a inflamação subjacente que estava a provocar a minha doença cardíaca. A experiência de Margaret alinha-se com o que os investigadores observaram em estudos clínicos. Um estudo particularmente notável publicado na Circulation descobriu que os pacientes com doenças cardiovasculares que aumentaram a sua ingestão de ômega 3 mostraram melhorias na elasticidade arterial e na função endotelial, essencialmente tornando os seus vasos sanguíneos mais flexíveis e receptivos, em apenas 12 semanas. Outro projeto de investigação impressionante demonstrou que consumo de ácidos gordos a longo prazo estava associado a uma diminuição da progressão da aterosclerose coronária, sugerindo que os ômega 3 podem ajudar a travar ou mesmo reverter o processo de formação de placas arteriais. Para incorporar mais peixes gordos que curam o coração na tua rotina, procura comer pelo menos 2 a 3 porções, 4 a 6 onças cada, de peixe gordo por semana. Escolhe peixe selvagem sempre que possível para um maior teor de ômega 3 e menos contaminantes. Experimenta preparações simples, como assar salmão com limão e ervas aromáticas ou grelhar cavala com azeite e alho. Mantém sardinhas enlatadas ou salmão selvagem à mão para refeições rápidas em tostas ou saladas. Se o peixe fresco não estiver disponível ou não for acessível, as opções congeladas mantêm a maioria dos benefícios nutricionais. Considera a possibilidade de tomar um suplemento de óleo de peixe de alta qualidade. Se for difícil consumir peixe suficiente, consulta primeiro o teu profissional de saúde. Para obteres o máximo de benefícios cardiovasculares, concentra-te nas variedades de peixe gordo com maior teor de ômega 3, salmão selvagem, cavala, sardinha, arenque e atum voador. Tenha em atenção o teor de mercúrio nos peixes maiores, concentrando-te principalmente em espécies mais pequenas, como a sardinha e o arenque, que geralmente contêm menos contaminantes ambientais e fornecem excelentes níveis de ômega 3. Se ainda estiveres a ver este vídeo e achares estas ideias valiosas, por favor comenta número 2 abaixo para me dizeres que estás aqui. E se ainda não te inscreveste, recomendo que te inscrevas e atives as notificações para não perderes nenhum vídeo sobre como melhorar a tua saúde naturalmente à medida que envelheces. Número 3. Bagas, o remédio da natureza para o coração. As bagas, especialmente os mirtilos, morangos, amoras e framboesas, são verdadeiramente o remédio natural para o coração dos adultos com mais de 60 anos. Estes frutos coloridos contêm compostos especializados que visam diretamente os mecanismos subjacentes à doença cardiovascular, ajudando a restaurar a função vascular adequada que muitos tratamentos convencionais não conseguem alcançar. Se te diagnosticaram problemas cardíacos ou se estás a tomar medicamentos para problemas cardiovasculares, incorporar uma variedade de bagas na tua dieta diária pode ajudar a reverter os danos nas artérias e potencialmente melhorar o teu estado de saúde de uma forma que os comprimidos por si só não conseguem. O que torna as bagas tão excepcionalmente eficazes para a saúde cardiovascular é a sua notável concentração de polifenóis, particularmente antocianinas, os compostos que lhes dão as suas cores vibrantes. Estes não são apenas pigmentos, são compostos bioativos poderosos que influenciam simultaneamente vários aspectos da saúde do coração. Uma das suas funções mais importantes é proteger o endotélio, o delicado revestimento interno dos vasos sanguíneos que regula o tônus vascular, a coagulação do sangue e a inflamação arterial. A disfunção endotelial é um marcador precoce de doença cardiovascular e contribui significativamente para a aterosclerose e a hipertensão. A investigação demonstrou que as antocianinas das bagas ajudam a restaurar a função endotelial adequada, essencialmente reparando este revestimento crítico dos vasos sanguíneos. Um estudo inovador publicado no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que os participantes com fatores de risco cardiovascular que consumiram 2 porções diárias de bagas apresentaram melhorias significativas na dilatação mediada pelo fluxo, uma medida da função arterial, em apenas 8 semanas, melhorias comparáveis às observadas com alguns medicamentos prescritos. Mas os benefícios das bagas para a cura do coração vão para além da função endotelial. São poderosos agentes anti-inflamatórios, ajudando a arrefecer a inflamação crônica que danifica as paredes arteriais e promove a formação de placas. Além disso,
Os antioxidantes específicos das bagas ajudam a prevenir a oxidação do colesterol LDL, um passo crítico no desenvolvimento da aterosclerose. O LDL oxidado penetra nas paredes arteriais e desencadeia a cascata inflamatória que leva à formação de placas, mas os antioxidantes das bagas ajudam a bloquear este processo perigoso. Talvez o mais impressionante seja o facto de estudos observacionais a longo prazo terem demonstrado que consumo regular de bagas está associado a reduções notáveis do risco cardiovascular. O Nurses Health Study, que acompanhou mais de 93.000 mulheres durante 18 anos, concluiu que as que consumiam mais mirtilos e morangos registraram uma redução de 32% no risco de ataque cardíaco, em comparação com as mulheres que comiam bagas uma vez por mês ou menos. Este efeito protetor foi independente de outros fatores alimentares, o que sugere que as bagas têm um efeito benéfico único na saúde do coração. Considera a experiência de James. Aos 75 anos, este trabalhador dos Correios reformado tinha vindo controlar a hipertensão e o colesterol elevado há mais de uma década. Apesar de tomar vários medicamentos, a sua tensão arterial continuava a ser insuficiente e sentia frequentemente fadiga e uma menor tolerância ao exercício. Depois de conhecer os benefícios cardiovasculares das bagas, James decidiu fazer delas uma parte não negociável da sua rotina diária. Comprometi-me a comer pelo menos uma chávena de bagas mistas todos os dias, acontecesse o que acontecesse, explica James. Mantinha os frutos silvestres congelados à mão para maior comodidade e juntava-os ao meu pequeno almoço, misturava-os em batidos ou desfrutava deles como lanche à noite. Após cerca de 2 meses de consumo consistente de bagas, James começou a notar melhorias. Os seus níveis de energia aumentaram e conseguia caminhar distâncias maiores sem se sentir cansado. Quando James voltou para o seu check-up trimestral, o seu médico ficou surpreendido com as melhorias nos seus números. A sua tensão arterial tinha diminuído significativamente, os seus marcadores inflamatórios estavam mais baixos e o seu perfil lipídico tinha melhorado. O meu médico perguntou-me que mudanças tinha feito. Recorda James. Quando lhe falei das bagas, ficou impressionado mas não surpreendido. Disse que as últimas investigações apoiavam exatamente o que eu estava a sentir, que os compostos das bagas podem ajudar a reparar os danos vasculares e melhorar a função cardíaca. Após 6 meses de consumo diário de bagas, juntamente com os medicamentos prescritos, a saúde cardiovascular de James melhorou ao ponto de o seu médico poder reduzir um dos seus medicamentos para a tensão arterial. O que mais me espantou, observa James, foi o facto de algo tão simples e delicioso como comer bagas poder fazer uma diferença tão significativa na saúde do meu coração, quando anos de medicação não tinham conseguido os mesmos resultados. A experiência de James está de acordo com o que os investigadores observaram em estudos clínicos. Um estudo particularmente notável publicado na Circulation descobriu que os participantes com doenças cardiovasculares que consumiram mirtilo em pó diariamente durante 6 meses apresentaram melhorias significativas na rigidez arterial e na função endotelial em comparação com os que tomaram um placebo. Os investigadores observaram que estas melhorias estavam associadas a níveis mais elevados de metabolitos de antocianina em circulação, confirmando que os compostos das bagas eram diretamente responsáveis pelos benefícios cardiovasculares. Outro projeto de investigação impressionante, publicado no Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, concluiu que consumo regular de bagas conduziu a reduções do colesterol LDL, da pressão arterial sistólica e dos marcadores de inflamação, um triplo benefício para a saúde do coração. Os investigadores concluíram que as bagas oferecem uma abordagem abrangente à gestão das doenças cardiovasculares através de múltiplos mecanismos paralelos. Para incorporar mais bagas que curam o coração na tua rotina, aponta para pelo menos um chávena de bagas mistas diariamente e mantém as bagas congeladas à mão durante todo o ano,
Elas mantêm praticamente todos os seus compostos saudáveis para o coração e são frequentemente mais acessíveis. Adiciona bagas às papas de aveia matinais, iogurte ou cereais integrais. Mistura-as em batidos com outros ingredientes saudáveis para o coração, como verduras e sementes de linhaça. Desfrutas como um simples snack ou uma sobremesa ligeira com um pequeno fio de chocolate preto. Considera a possibilidade de consumir bagas secas sem açúcar, com moderação devido ao teor de açúcar concentrado, quando não existirem bagas frescas ou congeladas, para obteres o máximo de benefícios cardiovasculares. Procura a variedade. Diferentes bagas contêm perfis ligeiramente diferentes de compostos benéficos. Os mirtilos e as amoras parecem ser particularmente potentes para a saúde do coração em estudos de investigação, mas todas as bagas oferecem benefícios significativos. Número 4. Leguminosas. Os ajudantes de cura do coração. As leguminosas, a família diversificada de alimentos que inclui feijões, lentilhas, ervilhas e grão de bico, são potências nutricionais despretensiosas com capacidades notáveis de melhorar e potencialmente reverter doenças cardiovasculares em adultos com mais de 60 anos. Estes alimentos acessíveis e versáteis fornecem uma combinação única de nutrientes e compostos bioativos que abordam simultaneamente vários aspectos da saúde do coração. Se te foram diagnosticados problemas cardiovasculares, fazer das leguminosas uma parte regular da tua dieta pode ajudar a reduzir o colesterol, baixar a tensão arterial, melhorar a função arterial e, potencialmente, reverter aspectos da doença cardíaca que muitos medicamentos apenas abordam parcialmente. O que torna as leguminosas tão excepcionalmente eficazes para a saúde cardiovascular é a sua rica concentração de fibra solúvel, particularmente um tipo chamado beta-glucanos, que tem propriedades notáveis de redução do colesterol. Esta fibra especial liga-se ao colesterol e aos ácidos biliares no teu sistema digestivo, impedindo a sua reabsorção e promovendo a sua excreção do corpo. O resultado é uma redução significativa dos níveis de LDL, ou mau colesterol, frequentemente de 5 a 10% em estudos clínicos. Esta redução é comparável à que alguns medicamentos de prescrição alcançam, mas sem os potenciais efeitos secundários. O efeito de redução do colesterol das leguminosas é tão significativo que as autoridades de saúde do Canadá e dos Estados Unidos aprovaram alegações de saúde específicas para o feijão e as doenças cardíacas. A investigação demonstrou que consumo de apenas uma chávena de feijão por dia pode reduzir o colesterol total numa média de 8% e o colesterol LDL em quase 7%. Uma meta-análise publicada no Canadian Medical Association Journal avaliou 26 ensaios clínicos e concluiu que consumo de leguminosas conduziu a reduções significativas do colesterol LDL, bem como a melhorias na pressão arterial. Mas os benefícios das leguminosas para o coração vão muito além da redução do colesterol. São também ricas em potássio, magnésio e cálcio, minerais essenciais para a regulação adequada da pressão arterial, de que muitos adultos mais velhos são deficientes. Estudos demonstraram que o aumento da ingestão de leguminosas pode reduzir a pressão arterial sistólica em 2 a 4 mmHg em pessoas com hipertensão, um efeito modesto, mas clinicamente significativo, que se agrava com o tempo. Além disso, as leguminosas têm um índice glicêmico notavelmente baixo, ajudando a estabilizar os níveis de açúcar no sangue e a melhorar a sensibilidade à insulina, factores cada vez mais reconhecidos como críticos para a saúde cardiovascular. Talvez o mais impressionante seja o facto de as leguminosas conterem compostos únicos chamados fitoesteróis que imitam a estrutura do colesterol e bloqueiam a sua absorção nos intestinos. Também fornecem quantidades significativas de antioxidantes e compostos anti-inflamatórios que ajudam a proteger as paredes arteriais de danos e a reduzir a inflamação crônica que conduz à aterosclerose. Considera a experiência de Helena. Aos 70 anos, há mais de uma década que controla o colesterol elevado e a hipertensão, tomando diariamente estatinas e medicação para a tensão arterial. Apesar da adesão à medicação, os seus números permaneciam abaixo do ideal e ela estava preocupada com os potenciais efeitos secundários da medicação a longo prazo. Depois de ler sobre os benefícios cardiovasculares das leguminosas, Helena decidiu incorporá-las na sua dieta de forma consistente. Comprometi-me a comer algum tipo de feijão,
lentilhas ou grão de bico todos os dias, explica Helena. Comecei de forma simples, adicionando feijão às sopas e saladas, saboreando hummus como snack e substituindo carne por lentilhas em várias refeições semanais. Após cerca de 2 meses desta mudança alimentar, Helena começou a notar melhorias. Os seus níveis de energia aumentaram e já não sentia o desconforto muscular que tinha sido um efeito secundário da medicação com estatinas. Quando Helena voltou para o seu check-up 3 meses depois, o seu médico ficou impressionado com as mudanças. O seu colesterol LDL tinha diminuído 15 pontos, a sua tensão arterial tinha melhorado e os seus marcadores inflamatórios estavam mais baixos. O meu médico perguntou-me que mudanças tinha feito, recorda Helena. Quando lhe expliquei o meu hábito diário de consumir leguminosas, ela apoiou-me e sugeriu que tentássemos reduzir a dose de estatina se as melhorias continuassem. Após 6 meses de consumo consistente de leguminosas, continuando a tomar os medicamentos prescritos, os marcadores cardiovasculares de Helena melhoraram ao ponto de a sua médica se sentir confortável em reduzir a dose de estatina para metade. O que mais me surpreendeu, observa Helena, foi o facto de estes alimentos humildes que muitas vezes ignorei poderem ter um impacto tão significativo na saúde do meu coração. Continuo a tomar medicação, mas numa dose mais baixa e com menos efeitos secundários, e a minha saúde cardiovascular geral está melhor do que há anos. A experiência de Helena alinha-se com o que os investigadores observaram em estudos de maior dimensão. Um estudo particularmente notável, publicado no JAMA Internal Medicine, acompanhou mais de 9.500 pessoas durante 19 anos e concluiu que as pessoas que consumiam mais leguminosas tinham um risco 22% menor de doença coronária em comparação com as que consumiam menos. Os investigadores observaram que as leguminosas parecem proteger ativamente o sistema cardiovascular através de múltiplos mecanismos, em vez de se limitarem a substituir alimentos menos saudáveis na dieta. Outro projeto de investigação impressionante, o estudo PREDIMED, revelou que os participantes que consumiam leguminosas 4 ou mais vezes por semana tinham um risco 14% menor de doença cardiovascular em comparação com os que as consumiam menos de uma vez por semana. Os investigadores observaram melhorias em vários fatores de risco cardíaco, incluindo perfis lipídicos, pressão arterial e marcadores inflamatórios, o que sugere benefícios cardiovasculares abrangentes. Para incorporar mais leguminosas que curam o coração na tua rotina, procura comer pelo menos meio chávena de leguminosas por dia. Adiciona feijão ou lentilhas às sopas, guisados e caçarolas. Usa hummus para barrar nas sanduíches em vez de maionese. Incorpora pratos à base de feijão como chili, saladas de feijão ou sopa de lentilhas na tua rotação semanal de refeições. Experimenta o grão de bico assado como um snack crocante e saudável para o coração. Explora diferentes variedades para encontrares as tuas preferidas, desde feijão preto e grão de bico a lentilhas vermelhas e ervilhas partidas. Para obteres o máximo de benefícios cardiovasculares, prepara leguminosas secas sempre que possível, demolhando-as e cozinhando-as tu mesmo, uma vez que normalmente contém menos sódio do que as variedades enlatadas. Se utilizares feijões enlatados por conveniência, escolha opções com baixo teor de sódio e enxagua-os bem antes de os utilizares para reduzir o teor de sódio em até 40%. Se ainda estiveres a ver este vídeo e achares estas ideias valiosas, por favor comenta número 4 abaixo para me dizeres que estás aqui. O teu envolvimento ajuda-nos a continuar a criar conteúdos que respondem às tuas preocupações de saúde. Número 5. Nozes. Cura o coração numa casca. Os frutos secos, especialmente as amêndoas, as nozes, os pistácios e as pecãs são alimentos extraordinários para quem procura inverter as doenças cardiovasculares depois dos 60 anos. Estas amêndoas densas em nutrientes contêm um perfil único de compostos que curam o coração e que podem melhorar os níveis de colesterol, reduzir a inflamação, melhorar a função arterial e, potencialmente, reverter aspectos da doença cardíaca que muitos tratamentos convencionais não conseguem abordar. Se te foram diagnosticados problemas cardiovasculares, incorporar uma variedade de frutos secos na tua dieta diária pode ajudar a restaurar a saúde do coração que muitos médicos consideram permanentemente comprometida.
O que torna os frutos secos tão excepcionalmente eficazes para a saúde cardiovascular é a sua combinação perfeita de nutrientes que apoiam o coração, gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, esteróis vegetais, fibras, L-arginina, vitamina E e uma série de minerais essenciais para a função cardíaca. Esta sinfonia nutricional funciona em conjunto para tratar simultaneamente de vários aspectos da doença cardíaca. As gorduras saudáveis dos frutos secos ajudam a melhorar o teu perfil lipídico, reduzindo o colesterol LDL, mal, e mantendo ou aumentando o colesterol HDL, bom, um duplo benefício que poucos medicamentos conseguem alcançar. O impacto sobre o colesterol é tão significativo que a FDA autorizou uma alegação de saúde qualificada afirmando que comer 1,5 onças de nozes diariamente pode reduzir o risco de doença cardíaca. A investigação tem demonstrado consistentemente que consumo regular de frutos secos pode reduzir o colesterol LDL em 3 a 19%, dependendo da quantidade consumida e de fatores individuais. Uma meta-análise de referência publicada nos Archives of Internal Medicine avaliou 25 ensaios clínicos e concluiu que os participantes que consumiram uma média de 2,4 onças de frutos secos por dia registraram reduções significativas no colesterol total, colesterol LDL e triglicéridos. Mas os benefícios das nozes para o coração vão muito além da melhoria do colesterol. São ricas em arginina, um aminoácido que ajuda a produzir óxido nítrico, um composto que relaxa os vasos sanguíneos e melhora o fluxo sanguíneo. Isto contribui para uma melhor função endotelial, ajudando essencialmente a restaurar o funcionamento adequado do revestimento interno crítico das tuas artérias. Além disso, a vitamina E e os polifenóis das nozes proporcionam uma poderosa proteção antioxidante, impedindo a oxidação do colesterol LDL, um passo fundamental no desenvolvimento da placa aterosclerótica. Talvez o mais impressionante seja o facto de estudos observacionais a longo prazo terem demonstrado que consumo regular de frutos secos está associado a reduções substanciais da mortalidade cardiovascular. O Nurses Health Study, que acompanhou mais de 86 mil mulheres durante 14 anos, descobriu que as que comiam frutos secos regularmente tinham uma redução de 35% no risco de doença coronária em comparação com as que raramente os consumiam. Da mesma forma, o Physicians Health Study descobriu que os homens que consumiam frutos secos 2 ou mais vezes por semana tinham um risco 47% menor de morte súbita cardíaca e um risco 30% menor de morte total por doença coronária. Considera a experiência do Thomas. Aos 74 anos, este engenheiro reformado tinha sido submetido a uma cirurgia de bypass 5 anos antes e tomava vários medicamentos para a doença das artérias coronárias e para a tensão arterial elevada. Apesar de seguir o seu regime de medicação, continuava a sentir ocasionalmente desconforto no peito e fadiga com esforço moderado. Depois de conhecer os benefícios cardiovasculares dos frutos secos, Thomas decidiu fazer deles uma prioridade diária. Comecei a comer uma pequena mão cheia de frutos secos misturados, cerca de 1,5 onças, todos os dias, explica Thomas. Variava entre nozes, amêndoas, pistácios e nozes pecan, normalmente como snack a meio da manhã ou adicionados aos meus cereais de pequeno almoço. Após cerca de 2 meses desta simples adição à sua dieta, Thomas começou a notar melhorias. Os seus níveis de energia aumentaram e conseguia caminhar distâncias maiores sem sentir pressão no peito ou fadiga. Quando Thomas voltou para o seu check-up cardiológico 3 meses depois, o seu médico ficou satisfeito com as mudanças. A sua tensão arterial tinha diminuído, o seu colesterol HDL tinha aumentado e os seus marcadores inflamatórios estavam mais baixos. O meu cardiologista ficou particularmente impressionado com a melhoria do meu teste de função endotelial, recorda Thomas. Disse que era um indicador significativo de que os meus vasos sanguíneos estavam realmente a funcionar melhor e não apenas a responder à medicação. Após 6 meses de consumo diário de nozes, juntamente com os medicamentos prescritos, a função cardiovascular de Thomas melhorou o suficiente para que raramente sentisse sintomas durante as suas atividades regulares. O que mais me surpreendeu, observa,
Foi o facto de algo tão simples como comer nozes poder fazer uma diferença tão significativa quando adicionado ao meu tratamento médico. A minha qualidade de vida em geral melhorou substancialmente. A experiência de Thomas está de acordo com o que os investigadores observaram em estudos clínicos. Um estudo particularmente notável, publicado no Journal of the American College of Cardiology, concluiu que os participantes com doença arterial coronária que consumiram nozes diariamente apresentaram melhorias significativas na função endotelial em apenas 4 semanas, melhorias que contribuem diretamente para um melhor fluxo sanguíneo e para a redução do risco de eventos cardíacos. Outro projeto de investigação impressionante, o estudo PREDIMED, demonstrou que os participantes que seguiram uma dieta mediterrânea suplementada com nozes tiveram uma redução de 28% nos principais eventos cardiovasculares, em comparação com os que seguiram uma dieta pobre em gorduras. Os investigadores observaram uma regressão real da aterosclerose em alguns participantes, o que sugere que consumo regular de frutos secos não se limita a evitar mais danos, pode ajudar a inverter a doença cardiovascular existente. Para incorporar mais frutos secos que curam o coração na tua rotina, aponta para cerca de 1,5 onças, uma pequena mão cheia, de nozes mistas diariamente e escolhe variedades cruas ou torradas a seco sem adição de óleos, sal ou açúcar. Adiciona nozes picadas às papas de aveia matinais, iogurte ou cereais integrais. Salpica-os em saladas ou pratos de legumes para dar mais textura e nutrição. Utiliza frutos secos moídos como cobertura para peixe ou aves em vez de pão ralado. Experimenta as manteigas de frutos secos, sem adição de açúcar ou óleos hidrogenados, para barrar ou mergulhar para obteres o máximo de benefícios cardiovasculares. Aposta na variedade. Os diferentes frutos secos oferecem perfis nutricionais ligeiramente diferentes. As nozes são particularmente ricas em ômega 3. As amêndoas fornecem uma quantidade substancial de vitamina E. Os pistácios oferecem luteína e zeaxantina que beneficiam os vasos sanguíneos e as nozes pecan contêm formas únicas de vitamina E chamadas gama-tocoferóis. Embora os frutos secos sejam densos em calorias, a investigação mostra consistentemente que as pessoas que comem frutos secos regularmente tendem a não ganhar peso, provavelmente porque a proteína, a fibra e a gordura dos frutos secos criam uma saciedade duradoura que reduz a ingestão total de alimentos. Guarda os frutos secos no frigorífico ou no congelador para preservar os seus óleos delicados e evitar o ranço. Considerações finais. Curar o teu coração através da nutrição. Ao concluirmos esta exploração dos alimentos que podem ajudar a reverter as doenças cardiovasculares depois dos 60 anos, reserva um momento para refletir sobre a profunda ligação entre o que comes e a saúde do teu coração e dos teus vasos sanguíneos. Os danos arteriais, a inflamação, a acumulação de colesterol e a diminuição do fluxo sanguíneo que caracterizam as doenças cardiovasculares não são apenas consequências inevitáveis do envelhecimento, são frequentemente sinais de que o teu sistema cardiovascular necessita de apoio nutricional específico. Ao incorporar estes 5 alimentos poderosos na tua dieta regular, estás a fornecer ao teu coração e artérias os compostos de que necessitam para potencialmente curar e restaurar a função. Vamos rever os 5 alimentos notáveis que abordamos e que podem ajudar a reverter a doença cardiovascular após os 60 anos. Azeite virgem extra com polifenóis que reduzem a inflamação e melhoram a função endotelial. Peixes gordos que fornecem ômega 3 que combatem simultaneamente vários mecanismos de doença cardíaca. Bagas ricas em antocianinas que reparam os danos arteriais e melhoram a capacidade de resposta vascular. Leguminosas que fornecem fibras solúveis que reduzem significativamente o colesterol e melhoram a tensão arterial. Nozes que contêm uma combinação perfeita de gorduras, esteróis e antioxidantes que melhoram os perfis lipídicos e a saúde arterial. O que mais se destacou para ti? Quais destes alimentos que curam o coração vais incorporar de forma mais consistente na tua dieta? Talvez tenhas usado óleos refinados, sem te aperceberes dos benefícios profundos que o azeite virgem extra oferece para a saúde vascular. Talvez tenhas evitado os frutos secos devido a preocupações ultrapassadas com a gordura, perdendo a sua notável capacidade de melhorar o teu perfil lipídico.
Ou talvez tenhas ignorado as leguminosas, não reconhecendo seus efeitos clinicamente comprovados na redução do colesterol. A beleza desta abordagem à saúde cardiovascular é a sua simplicidade e acessibilidade. Não precisas de alimentos especializados caros ou regimes complicados, apenas uma lista de compras focada nestes 5 alimentos poderosos. E, ao contrário de muitos medicamentos cardíacos que apenas tratam os sintomas ou fatores de risco individuais, estes alimentos visam vários aspectos da doença cardiovascular em simultâneo, permitindo potencialmente a cura a um nível fundamental. Quero enfatizar que estes alimentos funcionam melhor como parte de uma abordagem abrangente à saúde do coração, que inclui cuidados médicos adequados. As pessoas cujas histórias partilhei continuaram a tomar os medicamentos prescritos enquanto adicionavam estes alimentos às suas rotinas. As melhorias que sentiram vieram de complementar o tratamento convencional com apoio nutricional, não substituindo a medicação necessária. Trabalha sempre com os teus profissionais de saúde e informa-os das alterações alimentares que estás a fazer. Gostaríamos muito de ouvir a tua experiência. Por favor, deixa um comentário abaixo partilhando uma ideia deste vídeo que te tenha surpreendido, ou um alimento que planeis incorporar de forma mais consistente na tua dieta. As tuas experiências e perguntas não só nos ajudam a criar melhores conteúdos, como também podem inspirar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes com a saúde cardiovascular. Se achaste esta informação valiosa, por favor subscreve e partilha este vídeo com alguém de quem gostes e que possa estar preocupado com a saúde do coração. O teu apoio ajuda-nos a continuar a criar conteúdos baseados em provas que podem realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigado por investires tempo a aprender como apoiar a tua saúde cardiovascular através da nutrição. Lembra-te, a função cardíaca em qualquer idade é influenciada pelos alimentos que ingeres de forma consistente. A melhor altura para começar a nutrir melhor o teu coração é hoje. O teu futuro eu irá agradecer-te pela dádiva de uma saúde cardiovascular melhorada e potencialmente mais anos de vida de qualidade.